Semana passada a gente não pôde fazer atividade, né? Tinha um motivo formal para isso, mas nós estamos aqui hoje então para falar dos livros da URGS. E vamos falar do livro da Carolina Maria de Jesus, que é o livro Quarto de Despejo. Vamos dar uma olhada nele. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Bom, o Quarto de Despejo, então, o livro de Carolina Maria de Jesus, é um livro que surpreende, porque a gente está diante de uma figura, né, que é uma mulher que viveu catando lixo na favela do Canindé, em São Paulo, certo? O livro, então, na verdade, são os registros diários mesmo, tanto que o subtítulo do livro é Diário de uma Favelada. A gente tem os registros diários, né, da Carolina Maria de Jesus, dessa rotina de catar lixo. E justamente no meio do lixo que a gente tem esse diamante, né, que é a Carolina, porque ela vinha todo o tempo buscando no meio do lixo, ela catava cadernos, e com cadernos velhos e encardidos, que ela começava a produzir os seus textos. Livros que ela encontrava no lixo, que ela lia ao longo da trajetória comovente dessa mulher, ela chega mesmo a ter uma espécie de estante de livros que ela mesma produz e coloca nos livros dela e tal. Então ela tem uma valorização extrema na questão da leitura, certo? É isso. Bom, então, esse livro só foi possível da gente saber da existência dele, porque um jornalista, um repórter chamado Audálio Dantas, né, encontrou uma vez a Carolina Maria de Jesus, justamente quando ele estava na favela do Canindé para fazer uma reportagem, ele viu uma mulher gritando com outra. E quando ele grita, quando a mulher grita, quando a Carolina grita com outra mulher na favela, diz, sou ordinário, não sei o que mais, e a Carolina diz assim, vou colocar você no meu livro. O Audálio ouve a conversa da Carolina com a outra mulher, a discussão com a outra mulher, esse negócio de vou te colocar no meu livro, e o Audálio vai até a Carolina para dizer, mas como é? Livro? Tem um livro? E a mulher começa a explicar para ele. E aí então ele se interessa pela situação, pede para olhar. Ela mostra os cadernos, e a partir daqueles cadernos de relatos que tínhamos já de tempos, a Carolina Maria de Jesus tinha realmente um vasto material. O Audálio pede para ela esses cadernos para que ele possa olhar e levar a publicação. Ele vai fazer um trabalho de revisão dos cadernos dela. Ela diz, ela se impacienta com isso ao longo do livro, ela tem a consciência de que ela escreveu esse diário como um livro para ser lido pelas pessoas denunciando a situação que ela vive. Ela faz do seu diário uma denúncia e ela sabe que vai ser lida, ou pelo menos ela tem essa intenção desde o início. Tanto que ela dizia para as pessoas, vou te colocar no meu livro. Então ela faz todo o tempo, a escrita dela é consciente de que ela não está escrevendo só para guardar, ela está escrevendo para denunciar e que vai ser lido. Ela é obstinada, cara. Ela tinha um sonho de publicar o livro dela. Mesmo antes de conhecer o Audálio, ela dizia para todo mundo que ela ia publicar um livro. E realmente isso acabou se oportunizando. O livro dela foi um grande sucesso. Tanto que nas listas dos mais vendidos aparece o Quarto de Despejo lá no ano de 1960, quando foi publicado. O livro vai ser o maior sucesso de vendas entre os livros de maneira geral, incluindo internacionais como Jean-Paul Sartre, certo? Ou mesmo os livros nacionais à frente de Jorge Amado, que era o grande best-seller da literatura brasileira com Gabriela Cravo e Canela, certo? Então ela conseguiu se tornar o maior best-seller da literatura de 60. Só que ela foi rapidamente esquecida, esse é o problema. Mas com o dinheiro do livro, inclusive, ela conseguiu sair da favela, que era um sonho dela também, ir para uma casa de alvenaria. Aliás, depois ela vai escrever um livro chamado Casa de Alvenaria, certo? Então ela tem uma repulsa pela favela, certo?
E a favela, como ambiente suburbano, ela vai conectar com outros livros do programa que a gente já comentou aqui. O Cortiço, a gente tem muitas comparações que são possíveis de se estabelecer e vão ser estabelecidas pela prova da URGS. O Cortiço, né? Vai ter algumas coisas que a gente vai poder conectar diretamente, não só o ambiente da favela, tem mais coisas. Uma espécie de determinismo do meio. Para perceber, tem casos que a Carolina cita de um rapaz que chegou lá bem comportado e tal, e que a favela vai transformando o cara num marginal. Tem a coisa das lavadeiras fofoqueiras, das mulheres fofoqueiras, quando elas vão todas pra bica lá, começam a fazer fofoca. Pode comparar várias cenas. E tem essa coisa da repulsa que a Carolina tem pela favela, é importante destacar isso. Ela tinha sempre o sonho de sair da favela. Todo tempo ela odeia a favela. E ela entende que as pessoas na favela brigam o tempo inteiro, e ela diz que o que não há na favela é solidariedade. Guarda isso. Porque senão fica aquela coisa romântica assim, ela tipo, as pessoas na favela são solidárias. Aqui não vai ser isso, vai ser, a Carolina não vai dizer isso não. Vai ser justamente o contrário. O que não existe na favela é solidariedade. Ela vai dizer que não existe. Essa é a visão dela de favela. As pessoas, que as mulheres queriam todo tempo fazer fofoca, tinham inveja uma das outras, que é a sucursal do inferno. A favela é a sucursal do inferno, ou é o próprio inferno, ou ainda é uma úlcera de São Paulo, ou ainda é o quarto de despejo. A metáfora quarto de despejo é a metáfora que a própria Carolina cria para destacar o que é. E sabe quando a gente tem um quartinho em casa para jogar as tralhas, aquilo que não presta? Pois é isso que seria o quarto de despejo. Pois é, ela diz que a favela é o quarto de despejo da cidade. E eu estou no quarto de despejo. É isso que ela diz. Eu e meus filhos. Ela cria sozinha os filhos. A Vera, que é a filha mais nova, o livro começa no dia do aniversário de Vera. A Vera que vai um dia se tornar professora, não aparece no livro, obviamente, né? Mas quando cresce e fica adulta, a menina Vera se tornou professora, só para você saber. E os dois outros filhos, né? Tem o João José e o José Carlos, são os filhos dela, tá bom? O João José é o filho do meio, o José Carlos é o mais velho. O mais velho está ali primeiro ele está com uns 7, 8 anos, depois aparece com 10, 11 anos, tá certo? O livro vai fazer um pequeno salto temporal, na verdade, ele começa em 55, depois fica suspenso o diário, volta a 58, 59 e pega o primeiro dia de 60 e termina. O Aldário Dantas, o jornalista, ele pega e faz alguns recortes, tá? Ele, quando revisou o texto da Carolina, ele não podia publicar tudo. Por que não podia tudo? Porque era repetitivo pra caralho. Tinha muita coisa que se repetia, não fazia sentido fazer uma publicação de um texto que se repetisse. O benefício da publicação do livro, ele acaba cortando alguns trechos, adaptando, e aí vai aparecendo entre parênteses e reticências. Porque ele fez adaptações cortando algumas passagens que eram demasiado repetitivas. Algumas correções na ortografia, poucas, ele tentou mexer o mínimo possível no texto, mas em alguns momentos ele corrige. Porém, é bastante comum acontecer coisas como, por exemplo, nós três, né? Tipo, tem essa ditongação, né? Toda vez que a gente teria, né? Três, ela escreve três, nós, ela escreve isso, sim. Então, o livro tem marcas de oralidade, mas tem uma coisa muito impressionante no livro, que é o fato de que ela mistura uma linguagem repleta desses barbarismos, né? O três, né? Pedir para eles parar, então quer dizer que a concordância, ela várias vezes aparece, né? Prejudicada do ponto de vista do dramaturgo, isso é bastante comum no texto dela, pedir para eles parar, né? As pessoas na favela, tá? Então, muitas vezes ela não coloca, ela engole o plural ali, mas isso é bem comum acontecer no texto. E nada prejudica o entendimento. E, sobretudo, também nada tira o mérito dela de ter feito um texto repleto de figuras de estilo lindíssimas. Ela fala, claro, dentro das possibilidades de uma mulher simples, né? Por exemplo, o astro rei deslizando pelo céu, blá blá blá. Ela constrói metáforas, entende? Para falar do sol nascendo. Ela faz realmente um trabalho que mistura uma linguagem cheia de, né, digamos, marcas dessa falta de instrução, com uma grande potencialidade poética que ela tinha. Então, ela, ao mesmo tempo, ela consegue fazer um texto lindo. E, por outro lado, também, a gente tem que considerar que ela é uma pessoa inteligentíssima mesmo. Então, ela coloca aspectos críticos em relação à vida na favela, à atuação dos políticos, a importância que ela dá para o voto, a maneira como critica os políticos oportunistas que vão na favela pedir voto e depois não fazem nada pela vida das pessoas. Ela é extremamente inteligente e crítica. O que mais que a gente fala sobre a linguagem?
tem algumas palavras que provavelmente por ela ser uma mulher que procurava ler tudo que encontrava, tem algumas palavras que não combinam, né, com o léxico de uma favelada sem instrução, e que ela usa no texto, porque ela assimilou isso pelas leituras. Por exemplo, logo no início, lá, acho que nas primeiras páginas, assim, abluime, e depois abluime é minha filha, e depois abluime. Abluir é fazer a sua higiene pessoal. Ela usa palavras eruditas no meio de um texto cheio de marcas de oralidade e até mesmo de falta de instrução. É uma coisa insólita, que é a mistura de palavras eruditas com um texto de uma pessoa que não é propriamente erudita, certo? Então ela usa palavras sofisticadas no meio de outros barbarismos. Erudição e barbarismo convivem no mesmo texto, ok? É isso. Ficou claro? Amigos, dando continuidade aqui então. A gente não vai passar por todo ele, nós vamos pegando trechos. Então, foco narrativo em primeira pessoa. Aqui a gente tem essa ideia dela contar a história do ponto de vista dela própria. E é claro que a figura da narradora se confunde com a figura da autora. Narradora e autora são a mesma pessoa. Ela fala com a autora também. Mas então a gente vê primeiro o espaço, a favela, que ela chama de quarto de despejo. E aqui o tempo, né? Ela fala de 55, depois para, depois 58 e 59. E pega o 1º de janeiro de 60 aqui, quando ela já tinha, né, a ciência de que o texto dela ia ser publicado, inclusive. Já tinha conseguido que o texto dela fosse ser publicado e tal. É claro que o texto ainda estava sendo preparado para a publicação, mas ela sabia que ia ser publicado aqui já. Certo? É isso. Tanto que chega lá em 59, ela já vai ser chamada lá para a revista Cruzeiro e tal, vai dar uma entrevista para uma revista importante da época. Então, tipo assim, ela já está sabendo que o livro dela vai ser publicado. Que é uma grande emoção para ela, a notícia de que o livro dela vai ser publicado. Era o grande sonho dela. Bom, mas enfim, vamos lá. Eu vou pegar trechos aqui, não vai dar para falar tudo, tá? Mas vamos lá. Começa. Aniversário de minha filha velha Lucy. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e vendei para calçar. Atualmente somos escravos do custo de vida. Tem algumas construções de estilo interessantes aqui. Eu não tinha um tostão para comprar pão. Aqui tem trechos, né? Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho, 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. O dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriado. À noite, o peito doía. Comecei a tossir. Procurei meu filho João José. Dei uns tapas, em 5 minutos ele chegou em casa. Aqui, ela está falando de um dia, né? Cheio de acontecimentos. Mas quando fala do filho, várias vezes a gente vai perceber que esses filhos dela são meio encapetados. Assim, né? Os vizinhos vivem reclamando dos filhos. Só que a favela é um ambiente muito complicado. Ela tem que sair para trabalhar e deixa os filhos sozinhos no mar. O que acontece é que os filhos, então, às vezes vão brincar na rua e tal, jogam pedra na casa das vizinhas, as vizinhas vão lá e batem nas crianças, entendeu? Então ela fica puta, porque os vizinhos, ou principalmente as vizinhas, né, têm ousadias de bater nos filhos dela e ela acha que as pessoas não sabem lidar com as crianças e tal. Então ela tenta colocar aqui a questão de que as crianças não são malas. O adulto tem que saber lidar com as crianças. É ridículo que pessoas de 40 e poucos anos fiquem discutindo, brincando, xingando crianças ou batendo em crianças. Bom, esperei até às 11 horas, um certo alguém ele não veio. Algumas confidências a respeito das relações amorosas, da intimidade podem aparecer no texto, mas ela é muito discreta a respeito disso, especialmente discreta a respeito disso. Ela não fica dando detalhes da vida sexual dela, mas em alguns momentos ela faz comentários. Então, esperei um certo alguém e não veio. Fiquei implícito que ela estava esperando um homem. Ela também não transa na frente dos filhos, o que era muito comum na favela. E ela critica muitas pessoas que expõem os filhos, né, à sexualidade desde cedo. Na favela se aprende tudo muito cedo. Também o corpo de uma mulher nua, qualquer criança, né, de 5 ou 6 anos já conhece. Porque era comum que as mulheres brigassem com os maridos e saíssem à rua depois para não apanhar. Então tinha uma vizinha dela chamada Leila que vivia saindo na rua pelada para não apanhar o marido. Então ela fala muito dessa tal Leila. Tem vários nomes de vizinhas que vão aparecendo aqui várias vezes. E ela diz, vou botar você no meu livro, quando ela quer ameaçar alguém. Interessante o poder da denúncia, né? Porque várias pessoas vêm tirar satisfações dela. Que história é essa? Que livro é esse? Né? E as pessoas têm medo de ser tipo, expostas. E ela diz, vou te botar no meu livro. Ela fala isso para várias pessoas. Bom, tudo quanto eu encontro no lixo eu cato para vender. Pensei na vida tribulada que levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo, estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos. Catei 2 sacos de papel, ganhei 2 quilos de arroz, ilha de feijão, 2 quilos de macarrão. Fiquei contente. Pus água no fogo para fazer café. A gente está pegando alguns trechinhos, tá? Tá recortado.
Quando eu vinha chegando no portão, encontrei uma multidão, crianças e mulheres que vinham reclamar que José Carlos havia apedrejado suas casas. Apedrejado as suas casas. Tá? É assim mesmo. Para eu repreendê-lo. Então, as vizinhas vivem brigando. Por causa das estripulias do João José e do José Carlos, que são os filhos. Domingo, um dia maravilhoso, céu azul sem nuvens, o sol está tétrico. Reparou? Como a gente tem uma linguagem erudita contrastando com a linguagem, né, cheia de barbarismos? A Silvia e o esposo já iniciaram o espetáculo ao ar livre. Ele está ali espancando. Eu estou revoltado com o que as crianças presenciam. Houve palavras de baixo calão. Se eu pudesse mudar daqui para um mundo mais decente. A inconformidade dela, uma alma sensível, de viver em meio a pessoas tão brutas. E a exposição dos filhos a essas brutalidades, e aos palavrões, e ao sexo. Ela vive incomodada principalmente por causa dos filhos. Certo? Repara que ela tem uma alma, né? Ela tem uma, digamos assim, uma alma nobre. E vive no meio de pessoas brutas, animalizadas. Então ela se incomoda pra caralho com isso. Olha só, tem uma mulher que acusa ela, entre aspas, ou pergunta se ela está grávida. Tipo assim, diz, você está grávida? Pergunta uma senhora. E ela diz assim, não senhora, respondi gentilmente. E xinguei interiormente. Se estou grávida, não é só conta. Tem pavor dessas mulheres da caverna, tudo quer saber. A língua delas é como os pés de galinha, tudo espalha, está circulando um rumor que estou grávida. Eu não sabia. Olha só, a mulher vem, está grávida? Não, senhora, respondi gentilmente. Por dentro eu estava xingando ela, para querendo saber da minha vida. Não estou grávida não, se eu estou nem eu sabia. Tá? Então, tipo, as fofocas se espalham e ela se irrita pra caralho com isso. Interessante que ela tenta sempre manter um nível que as pessoas da favela não apresentam. Certo? Quando cheguei em casa, era 24 horas, esquentei a comida e dei para a velha Eunice. Jantei e deitei. Quando despertei, os raios solares penetravam pelas frestas do balcão. Os raios solares penetravam pelas frestas. A imagem dela, mas a gente tem esse lance do barbarismo, né? Mas é isso, é interessante observar que é o texto real, produzido por essa pessoa incrível, que é a Carolina. Depois, levantei às 7 horas, alegre e contente, depois que veio o aborrecimento. Cheguei no inferno, abri a porta e pus o menino para fora. A dona Rosa, assim que viu meu filho Zé Carlos, começou a brincar com ele. Mas eu não encontro defeito nas crianças. Nem nos meus, nem nos dela. Sei que criança não nasce com senso. Quando fala com uma criança, ele dirige palavras agradáveis. Então ela tenta dizer que criança não se trata desse jeito. Mesmo elas aborrecendo, eu escrevo. Sei dominar meus impulsos. Ela está falando do aborrecimento todo que ela tem na vizinhança e tal. Tenho apenas 2 anos de grupo escolar, mas procurei formar meu caráter. A única coisa que não existe na favela é solidariedade. A minha porta atualmente é teatro. Todas as crianças jogam pedras, mas os meus filhos são os bodes expiatórios. As crianças na favela tudo ficam fazendo isso, jogar pedra e tal. Só que só mexem com os filhos da Carolina. Porque ela chega à conclusão que existe uma inveja. Elas, as mulheres da favela, aludem que eu não sou casada. Mas eu sou mais feliz do que elas. Elas têm marido, mas são obrigadas a pedir esmolas. São sustentadas por associações de caridade. Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Eu enfrento qualquer espécie de trabalho para mantê-los. Então aqui, o fato de ela ser uma mulher, tipo mãe solteira, mulher independente, é motivo dela ser alvo de preconceitos na favela, de ser, digamos, tratada com diferença pelos outros. Ou as mulheres da favela especialmente parecem ter rancor dela ou inveja dela. Tá? Quando está gestante, bebe demais, e as crianças nascem e morrem antes dos 12 meses. Ela odeia-me porque os meus filhos vingam e por eu ter rádio. Aqui ela está falando de uma vizinha chamada Maria José, que ela odeia, e porque a vizinha odeia, certo? Que ela não tinha filhos, podia trabalhar, que ela podia trabalhar e comprar, mas é sabido que as pessoas que são dadas ao vício da embriaguez não compram nada, não roubam, os ébrios não prosperam. Tem várias referências à cachaça aqui. Depois tem uma hora lá que tem um cara, um soldado, que ela se interessa, não se interessa não, ela acha o cara bonito. Caí na asneira de falar para a Leila que eu achava um soldado bonito, mas que ele bebia, disse assim, né? E aí, um dia ele veio para mim e disse, dona Carolina, a senhora anda dizendo por aí que eu bebo pinga? Eu só tinha contado para a Leila, logo foi a Leila que falou, né? Então, eu logo percebi que foi a Leila que fez fofoca. E eu disse para a Leila que eu achava o senhor bonito, mas que tenho medo que o senhor bebe pinga. E ele disse, aí eu achei que ele disse o seguinte, o senhor sabia que os soldados não lembro se ela disse na Itália ou na Alemanha, acho que na Alemanha. O senhor sabia que os soldados na Alemanha não podem beber?
E ele diz assim, ainda bem que eu sou brasileiro. Tá? Então tem essas conversas assim dela com, né, as pessoas da favela. E ela tenta todo o tempo, realmente, como eu te disse, manter um nível. Ela parece um pouco fora de contexto, pela questão mesmo de uma sofisticação da alma dela, de ser uma pessoa, né, talvez da origem dela também. Né? Ela saiu do interior de Minas e foi para viver em São Paulo e passou a viver como favelada por conta das miseráveis condições em que vivia. Ela não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha nada fixo. Então ela cata papel e sustenta os filhos dessa maneira. Tá? Mas ela tem uma origem, ela chegou a cursar 2 anos de ensino fundamental, tipo, ela fez até a 2ª série, tá certo? Ela é alfabetizada. Dá para relacionar um pouco também com uma sofisticação da pombinha no Cortiço, no livro Cortiço. Eu digo com a sofisticação, não tem mais nada a ver. A ideia é que a pombinha lia e escrevia, e lia para as pessoas do Cortiço. A Carolina tem algumas cenas em que ela lê coisas para as pessoas na favela. Tá? Então, a gente pode fazer alguma relação também. Outro livro que dá para relacionar é o livro Gota d'Água, que a gente já estudou também. O Gota d'Água tem todo aquele cenário, né, de uma comunidade, não é exatamente uma favela, mas ao mesmo tempo é uma comunidade de pessoas pobres que não conseguem pagar as prestações na vila, né, onde vive, e também tem o negócio de ter ao mesmo tempo, né, as amizades, blá, blá, mas também tem a falta de solidariedade. Por quê? Tem o tal do o Boca, que é um malandrinho, é um cara, personagem secundário da peça Gota d'Água. Ele fica sabendo que os moradores estão se organizando para não pagar, instruídos pelo Egeu, certo? E aí o Boca vai lá e faz fofoca pro Creonte, certo? Porque ele sabe que vai se beneficiar disso. Então o Boca mora no meio do povão lá, só que é um malandro golpista que consegue pagar suas prestações justamente porque vive fazendo coisas ilegais e ainda se aproveita, né, de fazer um jogo duplo, porque ao invés de ajudar o pessoal da favela, ele vai lá e já dá informações para o Creonte do que as pessoas da favela estão articulando como um protesto pelos preços exorbitantes das prestações. Tá? Então falta de solidariedade. Tudo bem? É bom ficar atento para essas semelhanças temáticas. Continuando então, olha só. Ela vai falando aqui então do dia a dia da favela, fala, critica a questão do álcool, tá certo? A política aparece bastante nos textos da Carolina. Vejam só, eu sempre fui ademarista, gosto muito dele e de Dona Leonor. A Florenciana perguntou, ele já deu esmola, senhora? Já deu o Hospital das Clínicas. Olha, interessante, né? Porque algumas pessoas como a Dona Florenciana vão ter uma visão do tipo, a senhora gosta do político tal porque ele te deu uma esmola? E a resposta é, já deu o Hospital das Clínicas. Ou seja, a política deve ser feita de construções para a coletividade e não de esmolas, né, ou de trocas de favores particulares. Tá certo? A Carolina de Jesus tem uma concepção política muito além daquilo que as pessoas mais humildes têm normalmente. Ela não admite essas trocas de favores e essas promessas vãs. Ela pensa em coisas como o hospital, por exemplo, né? É isso que um político poderia fazer pelo povo, né? E não chegar lá e dar um prato de comida. Bom, suporta as contingências da vida, eu não consegui armazenar para viver, resolvi armazenar paciência, nunca feri ninguém, tenho muito senso, não quero ter processos, meu registro geral é 845936. Então ela escreve coisas bem, enfim, simples, né, a respeito de quem ela é, o que está acontecendo com ela e tal, tá? Mas enfim, tem uma passagem comovente aqui que fala, né, por exemplo, do filho, que mamãe boa, que é quando ela leva comida para casa, né? Os filhos vão poder comer alguma coisa diferente, aí o filho diz, que mamãe boa, tá certo? Quando as mulheres feras invadem o barraco, os meus filhos lhes jogam pedras. Elas dizem, que crianças mal educadas, os meus filhos estão defendendo, vocês são incultas, não pode compreender. Vou escrever um livro referente à favela, e de citar tudo o que aqui se passa, e tudo que vocês mesma fazem. Eu quero escrever o livro, e vocês com essas cenas desagradáveis, me fornecem os argumentos. Ela nem tinha noção que o livro dela ia ser publicado, ou ela tinha, talvez, uma intuição de que um dia ela ia conseguir. Ela faz isso obstinada, um dia eu vou publicar o meu livro. Só que ela não tinha conhecido ainda o jornalista Audálio Dantas, por exemplo. Mas ela já disse, um dia vocês vão aparecer no meu livro.
Mas aí segue, né? Os meus filhos reprovam o álcool, né? Mamãe quando crescer não vão beber, tá certo? Estou residindo na favela, mas se Deus ajudar de mudar daqui, espero que os políticos extinguem as favelas. Bom, o que ela vai falando dos filhos? Cada filho prefere uma coisa, nem sempre ela consegue comprar as coisas que ela gostaria de dar para os filhos. Tá? Todos os dias escrevo, tá certo? Um dia passou um senhor e perguntou o que escreve. Todas as lambanças que praticam os favelados, esses projetos de gente humana. Ele disse, escreve e depois dá um crítico para fazer a revisão. Foi justamente o que aconteceu. Parece uma premonição. Foi um jornalista que apareceu lá e pegou, fez a revisão do texto e conseguiu a publicação. Hoje estou cantando alegre, já pedi aos vizinhos para não me aborrecer. Todos nós temos nosso dia de alegria, hoje é meu. Quando cheguei em casa, era 22h30, liguei o rádio, tomei banho, esquentei comida, li um pouco, não sei dormir sem ler. Gosto de manusear o livro. O livro é a melhor invenção do homem. Aqui é interessante que ela tem uma obsessão pelos livros e pela literatura, tá certo? Muito interessante observar isso, porque isso não faz parte do ambiente, talvez, né? Não faz parte, certamente não faz parte do ambiente onde ela vive, tá certo? Mas a relação dela com os livros é praticamente obsessiva, tanto de ler quanto de escrever, tá certo? Tem hora que me revolto com a vida atribulada que der, tem hora que me conformo, tá? Tem esses conflitos dela. Eu gosto de ficar dentro da casa, portas fechadas, lendo ou escrevendo. Favela é o pior cortiço que existe, tá certo? Levantei 5 horas para ir buscar água. Hoje é domingo, as favelas recolhem água mais tarde. Quando cheguei em casa, encontrei a dona Francisca brigando com meu filho João José. Ela continuou falando, xingando. Para fazer ela calar, é preciso dizer, cala a boca, tuberculosa. Não gosto de aludir os males físicos, porque ninguém tem culpa de adquirir moléstias contagiosas. Mas quando a gente percebe que não pode tolerar a implicância do analfabeto, apela para as enfermidades. Então, assim, eu não gosto de ficar falando, xingando, mas eu vi que o único jeito de fazer isso não é parar, é dizer, cala a boca, tuberculosa. Mas olha só, tu percebe que a doença, a fome, são coisas tão insistentemente colocadas no livro, né? Principalmente a fome, tem vários dias que ela alude ao fato de não ter o que comer. Então a fome funciona quase como uma espécie de personagem no livro, tá certo? Ela fala muito da fome, e esse negócio se repete. Ela fala muito da fome. Hoje não tive o que comer, hoje não tive o que dar de comer aos meus filhos. Ela vai repetindo isso várias vezes. Outra coisa que chama atenção é a relação das segundas-feiras e dos sábados. Os sábados são sempre dias angustiantes para ela, porque o sábado é o dia que ela tem que conseguir juntar o suficiente para poder sustentar a família no sábado e no domingo. Tá? Então o sábado para ela é ruim. Tá? E a segunda-feira é o melhor dia para ela, porque a segunda-feira é o dia em que tem muita coisa no lixo. As pessoas geralmente fazem a faxina do final de semana, botam um monte de... Então tem muita coisa no lixo. Segunda-feira geralmente é um dia feliz para ela. Os dias ruins são o sábado e os dias de chuva, nos quais ela não pode sair para catar lixo, onde ela não consegue ganhar seu dinheiro. Beleza? É isso. Bom, fiquei horrorizada a ver queimado meus 5 sacos de papel. Não só tem falta de solidariedade, mas tem maldade também nas pessoas da favela. Ela já até sabe quem foi que queimou. Foi a filha do português lá, que ainda por cima fala como se não soubesse de nada. E assim, já estou habituada com a maldade humana. Sei que os sacos vão fazer falta. Tá certo? Os meninos estão nervosos por não ter o que comer. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Dia das Mães, céu está azul e branco. Parece que até a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infelizes por não poder realizar os desejos de seus filhos. Muita poesia no texto dela, né? Mas enfim, o barraco está cheio de pernilongos. Você vê uma folha de jornal passar pelas paredes e assim que os favelados matam mosquitos. Então a precariedade da vida vai sendo colocada. Realmente, não é uma história que tem propriamente um enredo, mas tem que conhecer as condições de vida dessa personagem, né? Saber de algumas situações como essas que envolvem os filhos ou as vizinhas, né? Enfim, eu acho que é isso básico que tem que levar do livro. Uma coisa interessante também é realmente como ela é uma mulher que faz leituras o suficiente para fazer referências literárias no seu texto. Observa, por exemplo, a Vera ia sorrindo. Eu pensei no Casimiro de Abreu que disse: ria, criança, a vida é bela. Só se a vida era boa naquele tempo, porque agora a época está apropriada para dizer: chora, criança, a vida é amarga. Ela cita um poema de Casimiro de Abreu: ria, criança, a vida é bela. Certo? Só que ao mesmo tempo ela faz uma espécie de paródia do poema.
dizendo que nesses tempos devia ser chora, criança, a vida é amarga. Ela faz algumas referências literárias sim, ao longo do texto, principalmente a poetas românticos, como o caso de Abreu. Tem uma hora que ela também tem um cara que ela se interessa pelo cara que é um cigano, e ela diz que o cara ele parecia o Castro Alves, certo? Provavelmente ela tem tido bastante contato com a literatura do Castro Alves, porque né, é um poeta dos escravos, como foi conhecido, certo? Então é isso. Também ela tem aquilo que chega ao alcance dela, né? Possivelmente ela fosse se interessar muito mais, quem sabe, pelo Luiz Gama, que é um poeta negro da mesma época, né? Mas não teve acesso, essas coisas estão sendo, assim como a gente talvez nunca tivesse tido acesso ao texto da Carolina. Embora ele tenha feito grande sucesso em 60, ela desapareceu depois, certo? Ficou esquecida daí pra frente. Tá bom? A gente sabe, mas ela tem até um disco. Ela fazia sambas, tem uma letra de um samba dela que aparece aqui, que ela começa a cantar lá um samba que ela mesma inventa. Tem um disco dela chamado Quarto de Despejo, porque o Aldário Dantas, o jornalista, também ajudou ela a produzir esse disco. É um disco bem raro, tá? Mas ela, então esse disco tem no YouTube, se vocês puderem pesquisar, vai aparecer o disco. E as letras das canções têm muito a ver com as coisas que ela fala aqui, Quarto de Despejo. Tá? Então, ela fazia sambas, e ela era muito foda, tipo, ela fazia letra de música, ela escrevia poemas, e o diário, que é o objeto do nosso estudo. Tá? Olha só, a expressão quarto de despejo surge pela primeira vez aqui. Às 8h30 da noite já estava na favela respirando odores e excrementos que mesclam com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão de que que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos e almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto de fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. E aí surge a metáfora, né? Tipo assim, a cidade, tipo o asfalto, né? Digamos que seria o quê? A sala de visita, não é? E a favela, ou seja, o morro, o barro, isso é o quarto de despejo. Então, uma metáfora que constitui o próprio título do livro. A favela é o quarto de despejo da cidade, onde fica tudo aquilo que é desprezado. Devo incluir-me, porque eu também sou favelado, sou rebotário, estou no quarto de despejo. Tenho que estar no quarto de despejo, ou queima-se ou joga-se no lixo. Tá? Cara, tem muita repetição, então a gente não vai ficar lendo tudo, né? Falando do quarto de despejo. Né? Ela tem um dia que ela sonha que come bife, pão, manteiga e batata frita. Acho que é sonhar com a comida que ela mantém, que é horrível isso, tá certo? A relação com os homens, né? Às vezes ela conversa com uma mulher, ela começa a trabalhar com uma mulher, e essa mulher diz para ela assim, ela diz para eu não iludir com os homens, que eu posso arranjar outro filho, e que os homens não contribuem para criar o filho. Sorri e pensei, em relação aos homens eu tenho experiências amargas. Tá? Sim, ela tem 3 filhos, ela não comenta sobre o pai desses filhos, mas sobre o pai da Vera, acaba sendo citado lá no final. O pai da Vera, ela entrou na justiça para ter a pensão da Vera Eunice, tá certo? E esse pai da Vera Eunice prometeu de pagar, de fazer o depósito da pensão. E quando ela vai na caixa econômica para sacar o dinheiro, não tinha dinheiro. Até a Vera diz naquele momento, mamãe, acho que o papai não presta. Né? O papai é uma pessoa muito ruim. Tá? Mas enfim, a Carolina então, depois que ela se projeta com o livro, possivelmente a gente consegue inferir isso, o pai da Vera Eunice, ele surge para pagar a pensão e agradece a Carolina por não ter colocado o nome dele no livro. Ou seja, o cara tem dinheiro e não quer ser exposto. E ele agradece por ela não ter colocado o nome dele, certo? Porque o livro ia ser publicado, né? E ela garante que não botou o nome dele. E ele começa a dar dinheiro para que ele já devia ter feito há muito tempo, para sustentar a Vera Eunice. Tá? Então, é isso. Tem essa figura do pai de Vera Eunice, cujo nome não aparece aqui. Algumas pessoas também têm o nome abreviado, com os cuidados que a Carolina tem. Tem outros que ela faz questão de expor. A tal da Leila, a vizinha, aquela fofoqueira. Maria José, que é uma fofoqueira que eu odiava ela também. Ela expõe os nomes. Mas tem um caso, por exemplo, mais para o final, do pai que se relacionava com a própria filha. E ela pega e abrevia o nome da garota, certo? Então, é horrível. Diz que o pai da fulana, né, dizia, vem aqui com o papai, e não sei o que mais. Diz que prometia dar dinheiro para ela comprar sapatos. E se ela fizesse, se ela, F,
ele daria 100. Aí ela F com ele, e ele dava 50. F está colocado assim no livro, mas os originais manuscritos da Carolina trazem a palavra foda ou fudia. Ela escreve, embora ela seja uma pessoa muito comedida nas palavras com as pessoas, no texto dela de vez em quando vai aparecer. O Audálio Dantas tirou os palavrões, suprimiu, né? Por conta de censura. Lembra que a gente está, né, no contexto ali, né, 60, não é exatamente o contexto da ditadura, mas mesmo assim existe ainda a percepção de que, né, enfim, essas palavras poderiam gerar algum tipo de problema na publicação, a editora poderia não querer publicar, entendeu? Então ele tenta, né, pelo moralismo da virada dos anos 50 para os anos 60, o Audálio tenta tirar os palavrões. São raros os palavrões que aparecem por extenso aqui. Tem um momento lá que ela tem uma briga e aí aparece a palavra filho da puta. Mas é bem rápido. A expressão filho da puta aparece. Mas enfim, então eu estou te mostrando um pouco dessas questões que vão surgindo no livro. Né? As perversões sexuais, essa coisa que a gente vai ver lá no Curtiço, aparece aqui também. Certo? Bom. Ó, nas casas, nas ruas, nas casas comerciais já se vê faixas indicando o nome dos futuros deputados. Alguns nomes já são conhecidos, são residentes e já foram preteridos nas urnas. Mas o povo não está interessado nas eleições, que é o cavalo de Troia que aparece de 4 em 4 anos. Ela chama as eleições de cavalo de Troia que aparecem de 4 em 4 anos. Olha só a percepção política que essa mulher tem, sendo ela uma favelada de pouca instrução formal. Percebi que no frigorífico jogam criolina no lixo para o favelado não catar a carne para comer. Olha só que merda. Tem um frigorífico que ela costuma passar por aquele lugar justamente para pegar os restos. Geralmente ficavam ossos, mas aí começou a juntar muito favelado lá. E os caras começaram a botar criolina. Começaram a botar, enfim, produtos para as pessoas não pegarem o sobrado. Foda, né? Isso aparece em algumas vezes a queixa dela em relação ao frigorífico. Certo? Bom, amanheceu chovendo, certo? Tudo que é obsceno e pornográfico, o favelado aprende com rapidez. Tá? Então tem essa questão do meio interferindo na sexualidade. Tá? Como é bem no Curtiço aparece também. Os políticos só aparecem aqui no quarto de despejo nas épocas eleitorais. Eu só queria te fazer uma pequena observação a respeito desse lance da semelhança com o Curtiço, que é a gente perceber que no Curtiço tem um determinismo, digamos, o determinismo da raça, que é uma concepção bizarra, né, que a ciência sustentava naquela época, e que no livro da Carolina, obviamente, não vai aparecer. A Carolina tem um momento, talvez mais inocente dela, no início do livro, em que ela fala que os brancos hoje têm mais posição, mas que os brancos não fazem mal caso dos negros. Ela meio que diz que, meio que faz um elogio aos brancos com quem ela convive, que não fazem distinção. Mas é uma rápida referência que ela faz ali. Ela também elogia a Lei Áurea. Ela diz assim, hoje, ela fala do dia da Lei Áurea, diz que é um dia simpático para os negros que foram libertados. É uma inocência dela, fazer alusão à Lei Áurea. Mas, enfim, apesar disso, tem momentos de grande criticidade em relação a dizer o seguinte, hoje quem manda em tudo é o branco. Os brancos se acham melhor que os pretos, como fala, lá no final do livro. E ela diz assim, mas o branco não é melhor que o preto em nada. Porque se o preto pega a doença, o branco também pega. Então ela começa a mostrar que não existe uma... como é que ela diz? Não existe uma seleção da natureza. Como se ela até conhecesse algum tipo de ideia de darwinismo ou alguma daquelas ideias que aparecem lá no Curtiço. Ela refuta a ideia de que existisse alguma diferença, digamos, biológica, entre o branco e o preto, que não fosse apenas a aparência. Então é bem interessante observar isso. Bom, ela refuta as teses racistas. E ela também fala positivamente a respeito dos traços dela. Ela diz o seguinte, tem gente que diz que o cabelo do negro é ruim. Eu acho o cabelo do preto muito melhor, é um cabelo bem comportado. Cabelo de branco é cabelo que fica todo o tempo bagunçado, cabelo que não se comporta. Eu gosto do meu cabelo preto, do meu cabelo enrolado. Então ela pega e fala, das condições, das características físicas do negro como características positivas das quais ela gosta.
refutando também toda e qualquer possibilidade da gente dizer que esse texto tem o racismo que aparece lá no Cortiço. O racismo aparece aqui como um fenômeno da sociedade, não da Carolina. E tem uma hora que ela vai no açougue e ela vai comprar e pede: tem tal coisa? Não. Tem tal coisa? Não. Aí chega uma mulher branca: tem tal coisa? Tem. E ela fica puta e diz assim: fui embora, vou escrever tudo isso no meu livro. Então é isso. Eu já estou adiantando coisas que acontecem no final, né? Mas enfim, ó, sábado, dia que quase fico louco, porque preciso arranjar o que comer para sábado e domingo. Tá legal? É isso. Olha o negócio do determinismo do meio. É esse texto que eu queria te mostrar. Mas que menino. Ela fala de um menino que chegou na favela e tal, que ela viu crescer e se tornou um marginal. Que menino, era bom, educado, meio e obediente. Era o orgulho do pai e de quem conhecia. Esse vai ser o negro, sim senhor. É que na África os negros são classificados assim: negro turututu e negro sim senhor. O negro tu é o negro mais ou menos. O negro tuturututu é o que não vale nada. E o negro sim senhor é o da alta sociedade. Mas o Arnaldo transformou-se no negro tuturututu depois que cresceu. Ficou estúpido, pornográfico, obsceno e alcoólatra. E ela vai dizendo, né, que na favela as pessoas vão chegando, vão assimilando aquelas, né, características do meio. Ela fala, em outras palavras mais simples, ela diz isso, que é uma analogia que a gente pode fazer com o Cortiço, que vai ser feita pela prova, obviamente. Tá? Bom, ela fala dos políticos hipócritas, tá certo? E aí vai seguindo, tá certo? Ó, as mulheres se aglomeram na torneira e fazem fofoca de todos. Ela cita um exemplo: Dona Benedita está com 82 anos, começou a engordar. É filha, Dona Benedita está grávida. Na antiga, naquela idade, isso é o fim do mundo. De quantos meses? 6, 7, a data que vinha na mente. Ou seja, ela fala da maledicência das pessoas que chegam a inventar que uma mulher de 82 anos está grávida, porque elas têm que fazer fofoca. E o negócio das mulheres aglomeradas, né, na torneira é uma cena que praticamente repete o Cortiço. Todo dia tem uma novidade na favela. Ela fala da inauguração da Portuguesa de Desportos, porque tem o estádio do Canindé que fica justamente naquela favela ali, nas imediações daquela comunidade fica o estádio. Que originalmente era o estádio de São Paulo, depois vem a ser o estádio da Portuguesa, certo? Que é o estádio do Canindé. Bom, deixei ele para escrever. Aí ele vai falando, né, as coisas que meio que se repetem aqui. Ela fala do soldado da pinga, que eu já tinha falado para vocês, graças a Deus sou brasileira, tá certo? Por isso que eu tenho incidentes com os filhos. A Vera ontem pôs 2 vermes pela boca, está com febre, hoje não vai ter aulas em homenagem ao príncipe do Japão. Várias vezes tem motivos para as escolas públicas não terem aula. A visita do presidente da Itália. Então, quando vem o Brock da Itália, lá o presidente italiano, aí não vai ter aula também na escola. Então, sempre tem motivo para as crianças não terem aula. O José Carlos não quer ir na escola porque está fazendo frio e não tem sapato. Nesse caso, ela acaba mandando o filho para a escola igual. Certo? Como se fosse sem sapato. Era sábado, eu precisava arranjar dinheiro no domingo. De novo, sábado que é ruim para ela. Certo? Tem um cara lá que tinha um centro de umbanda e fazia caridade, aliás. Na verdade era um picareta. O senhor Zusa mandou 2 violeiros tocar e apareceu um palhaço. Que festa sem graça. Tinha gente que tinha ido até essa festa do tal do Zusa achando que ia comer. Não tinha quase nada de comida e tal. O cara arrecadava dinheiro, mas na verdade ele desviava o dinheiro que arrecadava. Depois esse cara vai ser, inclusive, levado para a polícia e tal. Ela denuncia um pouco também das malandragens que acontecem entre as pessoas pobres mesmo. Tá certo? Tem um cara lá, né, que passa que cobra pela luz. Ele passa a ser o cara que cobra pelos serviços de água e luz. Só que na real ele pega e cobra por fora das pessoas para não cortar a luz das pessoas. Tá certo? Então ela fica indignada, ela fica sendo extorquida, todo mundo vai ser extorquido por esse cara. E ele pode cortar a luz de quem ele quiser, então ele fica tirando dinheiro das pessoas. Aqui em 58 tem a conquista do Mundial na Suécia, e ela diz, por engano, que foi um jogo de futebol na Suíça. Tá? Então, depois que a favela superlotou, os nortistas têm mais intriga, tá certo? Percebo que se esse diário for publicado vai magoar muita gente. Tem pessoas que quando me vê passar saindo da janela ou fecham as portas, esses gestos não me ofendem. Tá? E aí segue. Tá? Eu tenho uma figura de um vizinho, tá? Que eu vou destacar para vocês. Aqui tem de novo referência à política. Eu disse que vou votar no doutor Ademar, certo? Ademar de Barros e tal. Fica falando dos políticos. Aqui tem uma consciência política foda também.
Quando eu vou na cidade, tenho a impressão que estou no paraíso. Acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas, tão diferentes da favela, as casas com seus vasos de flores e cores variadas. Aquelas paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma com suas úlceras, as favelas. Acho uma favela de úlcera da cidade. Pequena observação também prevendo uma outra obra que possa ser citada em comparação. As obras de Lima Barreto que falam muito do subúrbio, das diferenças entre o subúrbio e a cidade, entre aspas, né, o centro. O Claro dos Anjos, que caía na UFR, por exemplo, falava disso muito, né? Então eu queria destacar para ti que esse ano foi um ano de muitas referências ao Lima Barreto que foi homenageado na Flip. E a URGS, ela tem uma característica que é cobrar coisas que não são leitura obrigatória, mas cobrar com certa profundidade. Então a gente teria que meio que adivinhar o que não é obrigatório, mas que pode cair. E às vezes acontece de comparar o livro obrigatório com o livro não obrigatório. Eu imagino que essa comparação vai ser feita, possivelmente, se for com o Lima Barreto, tá? Que é um autor que fala do subúrbio. Bom? Bom, ó, ganhei umas tábuas, vou fazer um quartinho. Mas a gente falar dos vizinhos, tá? Para não ficar repetido, porque o livro é muito repetitivo, a gente tem lá as histórias amorosas da Carolina. E aí tem um vizinho chamado Manuel, que é um cara que dá umas coisas para ela de vez em quando. É um cara que tem trabalho fixo, ele trabalha para o Matarazzo, é uma figura poderosa de São Paulo. O cara é o morador da favela que tem trabalho fixo, que se veste melhor e que ganha dinheiro. Esse cara é afim da Carolina, dá para perceber claramente. Ele conversa muito com ela. Tem um dia que ela vai lá e tipo, ela faz um serviço para ele paga mais do que devia. Ela sabe que ele está ajudando ela, certo? Mas ele não tenta se aproveitar disso. Ele tem uma posição muito interessante, porque ele sempre conversa com ela, nunca se insinua, é respeitoso. Só que ela diz, qualquer mulher gostaria de ter esse homem, ela diz, certo? Porque ele tem uma fala mansa, educado, gentil, bonito e respeitoso e blá blá blá. Só que ela acaba não levando adiante porque ela sabe que tem filhos e que ela não quer, né, se envolver com o cara, mas ela gosta do cara. Então o cara fica todo tempo à volta dela, mas nunca chega junto assim porque o cara é muito respeitoso. Acontece que depois ela acaba se envolvendo com um cigano. E aí então, tipo, primeiro ela reclama da presença dos ciganos na favela, só que ela fica com pena uma vez de ver o cigano, é perto da noite de Natal, e ela vê o cigano com os filhos na rua, e os filhos não tinham nada, não tinham roupa, e ela diz que promete para o cigano que vai ajudar. Só que aí chega na noite de Natal, antes do Natal, ela dá umas roupas para os filhos do cigano, e o cigano retribui dando uns perfumes para ela, certo? E aí eles conversam e tal, falam sobre arte, e falam sobre poesia e música. Na conversa ele acaba pegando ela pela cintura e eles se beijam. E aí, o que acontece? Ela fica afim do cigano. Só que o cigano, cara, era bem malandrão. O nome do cigano vai ser dito depois, é Raimundo. E o cigano tinha filhos. Só que ela até pensa, vou conquistar os filhos, para conquistar o pai tem que conquistar os filhos. Ela sempre, né, tenta se aproximar dos filhos do cigano. Tipo, ela é afinzaça do cigano. Só que ela começa a descobrir que o cigano é podre. Porque o cigano, por mais que ele tenha um papo legal e tal, ela vê o cigano fazendo promessas. Primeiro, ele diz pra ela que ele podia tirar ela da favela. Ou seja, eles podiam sair por aí. É a pensão que faltava agora, né? Eu, além de ter 3 filhos, vou virar cigana agora, tá? Tipo, virar correndo o mundo, tá? Só que ela, tipo, não aceita, tipo, entrar nessa aventura com o cara, mas ao mesmo tempo ela é muito afim do cara. E ela depois pega o cara fazendo a mesma promessa para outra mulher. E mais, depois ela descobre que o cara tem uma menina de 14 anos com quem ele anda por aí. E ele até conta, olha, eu vou viajar, né, que tem uma menina que está comigo, não sei o quê. Ele diz assim, você fique com as minhas roupas, que na volta eu te trago uma máquina de costura. Tipo assim, ele queria que ela lavasse as roupas dele. E ele promete uma máquina de costura. E ela diz assim, pois sim, né, eu vou te pagar com a polícia. Né? Tipo, porque ela acha o cara criminoso por andar com várias mulheres e uma menina de 14 anos. Certo? Ela fica com nojo do cara e diz que ele tinha uma cara de anjo e tinha um demônio por dentro. Então ela passou a odiar o cara. O seu Manuel tinha ciúme do cigano. O seu Manuel é o vizinho que ela, tipo, adorava e tal, né? E que gostava dela. E o Manuel perguntava pra ela se ela ainda estava conversando com o cigano. Por um tempo ela dizia que sim. E o Manuel disse, então eu não vou mais voltar para te ver. E ela disse assim, pois sim, quero ver. Tipo assim, ela tem certeza que o seu Manuel vai voltar a procurar por ela, tá certo? Só que ela conta que ela conversava com o cigano sim. E aí o Manuel fica com ciúme e diz que não vai mais vê-lo. Só que o cigano vai embora, ela se desilude com o cigano. E aí o livro dá um tempo, tipo no intervalo de 59, de 58 para 59, desculpa, no ano de 59 dá um salto do início do ano para metade do ano.
ficamos, tipo, 3 ou 4 meses sem nada escrito. E aí reaparece ela falando, diz assim, que ela queria dormir, queria acordar cedo. Geralmente ela acordava às 4 da manhã e ela acorda às 6. Ela diz que quando o Manuel passa a noite aqui em casa, né, ele não me deixa sair da cama cedo. Então, tipo, na volta, depois de um tempo sem escrever, ela revela que está passando as noites com o Manuel. Ela passou a ter, né, um romance com o Manuel. Nada assim, tipo, ela vai casar com o cara, mas ela passava as noites com o Manuel. E aí passa a ter uma vizinha que se incomoda com isso, que tem ciúme, porque queria o Manuel. A vizinha se enfeitava, aparecia cheirosa, com banho tomado, para humilhar a Carolina que vivia suja. E a Carolina disse, se eu ando suja, é porque eu não tenho sabor. Mas ela também diz o seguinte, que temos o Manuel e eu uma amizade que tem raízes tão profundas que não tem nada que abate e que arranque essas raízes. Então ela diz que ninguém ia separar os dois. Né? Então é isso, Manuel é um homem bom, passa a ter uma relação com ela. Ela também cita o jornalista Audálio Dantas em alguns momentos, porque ela falou, um dia teve um jornalista aqui, né, quis pegar meus livros, quis pegar meu livro, disse que vai publicar, e blá blá blá. Aí ela começa a falar do jornalista. Em alguns momentos, não amando ele, nada a ver, não tem nada a ver, até porque o jornalista tudo indica que é homossexual. Né? Tem até uma vizinha que diz, e aquele fresco que anda aí com a senhora, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas enfim, o jornalista isso realmente vai levar a cabo a publicação do livro, quando ela tem a notícia ela fica muito feliz. Certo? Só que é curioso, porque depois que ela sabe que o livro vai ser publicado, mesmo assim ela disse que o dinheiro, só vai chegar o dinheiro muito tempo depois do livro ser publicado. Ela sabe que precisa vender primeiro para depois ela ganhar o dinheiro. E ela continua passando fome no final, mesmo sabendo que o livro vai ser publicado, né? Na véspera do ano novo ela está passando fome. Os aniversários da filha velha Eunice são citados no livro, e em todos eles falta comida. Não tem dinheiro para um bolo ou para dar um presente, o que remete ao caráter cíclico do livro. O livro termina então na virada do ano de 59 para 60, e vai, 1º de janeiro de 60, sair para buscar água. E aí termina, não diz mais nada. Tipo assim, ela sai para buscar água como ela sempre fazia. Ou seja, o livro termina dando uma ideia de ciclo, ou seja, de que os problemas da miséria e da fome não se resolveram, apesar dela saber que o livro dela vai ser publicado e tudo mais. Tá bem? Ela tem ciclo do livro. Então, as coisas mais importantes eu te falei, personagens como as vizinhas, relação com o cortiço, relação com gota d'água, que também é um ambiente suburbano, falta de solidariedade, o problema da fome que aparece quase como uma espécie de personagem, tá certo? As relações íntimas da Carolina que vão ser citadas com o cigano e com o seu Manuel, que passa a ser o homem que ela elege para ser, né, o homem que ela ama e tal. Isso é isso. Tá? E os problemas dos filhos. Uma vez que o filho dela foi levado para o juizado, aí vai ter uma audiência, ela vai na audiência, o filho foi acusado de estuprar um filho, que não era verdade, tá certo? Então ela vai defender o filho. Tá? Ela ficou horrorizada com os filhos dos pobres são tratados assim. Tá? E os pobres inventam coisas uns outros. Mas é isso. Tá? Uma dúvida, gente. Na próxima aula a gente vai falar de 2 obras. Tá? Obviamente não vai dar para ver todas, como a gente queria fazer, ver tudo, mas não vai ter tempo hábil para isso. É melhor ver melhor alguns livros mais complicados, tá? Ou que tem menos material sobre eles por aí, do que ver meia boca todos. Eu fiz uma opção por selecionar livros que são mais recentes no programa e sobre os quais não existe nada. Não tem resumo disponíveis. Eu vou na próxima semana então deixar para vocês na biblioteca o resumo dos outros livros todos. E vou ver contigo na próxima aula o LP, Elise e Tom e o livro do Máquina de Fazer Espanhóis do Walter Bruno. Tá? E os outros ficam uma boa análise e resumo para vocês à disposição na biblioteca. Não deixei ainda, mas vou deixar aqui. Tá bom? É isso.